comunidade Duplo Expresso! No vídeo de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre o fascismo enraizado nas práticas da nossa instituição de justiça. Direito ao ponto. Em recente parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela faz juízo de valor sobre a sua personalidade, caráter e histórico político, afirmando que deve ser punido à altura. E ainda escreve, abro aspas, se há um caso na história em que a pena deveria se aproximar da máxima, é este. Fecho aspas. A prática de procuradores e juízes desse país refletem o tipo de discurso da Procuradora-Geral da República, que se compatibiliza com o direito penal do autor, muito marcante na Alemanha nazista, onde pessoas são punidas por serem quem são, por sua personalidade ou qualquer outra característica pessoal. Inclusive, no nazismo, o direito penal do autor ensejou punições sem crime, onde 20 milhões de pessoas foram penalizadas de morte pelo Estado. O direito penal do autor está relacionado com o direito penal do inimigo, no que tange ao tratamento diferenciado perante a lei aos indivíduos. O nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal foram elaborados na ditadura do Estado Novo, com inspiração fascista no Código Italiano, conhecido como Código Rocco, que foi criado durante a ditadura de Benito Mussolini em 1930. O Código Brasileiro serviu para dar operacionalidade a um sistema inquisitivo, o preferido pelos regimes autoritários. Uma das grandes conquistas civilizatórias e democráticas é o direito penal do fato, adotado pela nossa Constituição da República, onde a pessoa é punida pelo que fez, coadunado com o princípio constitucional da legalidade, que prevê que não há crime ou pena sem prévia definição legal, e o princípio da culpabilidade, que resulta do juízo do delito. Mas na prática, não é isso que acontece. O nosso Código Penal brasileiro não se democratizou à altura da nossa Constituição Cidadã de 1988, espelhada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E diversos artigos do nosso Código Penal são entulhos autoritários, incompatíveis com a nossa Constituição. É incontestável a contaminação do direito penal do autor no ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente no artigo 59, que trata da dosimetria da pena. Abro aspas. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente. Fecho aspas. Culpabilidade aqui trata-se de culpabilidade de caráter, do grau de reprovabilidade social da conduta. Ou seja, tudo isso será fruto da valoração moral, discricionariedade e da subjetividade do magistrado da causa. Imagine você ter a sua pena aumentada porque o juiz não foi com a sua cara. Esse poder absoluto dos juízes não deixa de ser uma espécie de totalitarismo. E o direito penal do autor não se manifesta somente no momento da fixação da pena. Pessoas são punidas caracteristicamente por sua classe social, cor e local de moradia. As pessoas pobres, negras e moradoras da favela, estigmatizadas pela nossa sociedade escravocrata, onde a sua imagem está associada a um estereótipo criminal, são selecionadas pelo sistema penal que se orienta por este estereótipo. O judiciário, em última instância, tira a onda de imparcial e puro, pois o trabalho sujo da discriminação já foi feito pela polícia e Ministério Público. Mas é o judiciário
quem legitima toda a seletividade, violência e genocídio do nosso sistema penal. O judiciário, que deveria conter o poder punitivo estatal e ser um dique de contenção ao estado de polícia, chancela. Os juízes servem, no fundo, para fazer a polícia funcionar, atuando com parcialidade, como parte do braço repressivo do Estado. O judiciário deveria ser o garantidor dos direitos e das garantias fundamentais do cidadão processado, sem diferenciá-lo ou discriminá-lo em qualquer instância, contra o poder estatal, que é um arsenal de destruição em massa contra um indivíduo. Os juízes traem essa função e se comportam como outro canhão de destruição apontado contra o indivíduo, relativizando os nossos direitos e garantias fundamentais. O que irá condicionar a decisão dos juízes são as meta-regras punitivas, ou seja, a pressão de ideologias autoritárias e punitivistas impregnadas no nosso sistema de justiça, bem como estigmas, estereótipos e preconceitos naturalizados, que atuam de forma mais ou menos consciente na mentalidade do juiz e configuram um prévio juízo atributivo, que irá atribuir o status social, o rótulo de criminoso, ao indivíduo, independentemente do seu comportamento poder ou não ser subsumido na lei. Imagine, portanto, a quantidade de pessoas condenadas com base em decisões arbitrárias e casuísticas. Ideologias autoritárias condicionam decisões autoritárias. Como diz o ditado popular, é o cachimbo que faz a boca torta. Toda sentença é um ato político, e o praticante deste ato político deve ter a consciência do efeito social do ato. No entanto, juízes e promotores enviam essas pessoas todos os dias para serem destruídas e se tornarem pastos sexuais nos nossos campos de concentração, na ausência de qualquer responsabilidade moral pela calamidade carcerária e pela consequência social e impacto humanitário de suas decisões sobre a vida de pessoas de carne e osso. Tal como um burocrata nazista, esses juízes e promotores naturalizam a barbárie com uma canetada. A ânsia por encarceramento e a banalização da prisão, que deveria ser extrema ratio, lota os nossos campos de concentração com presos provisórios, que representam mais da metade das pessoas encarceradas no país, que são barbarizadas e exterminadas no cárcere. O direito penal do autor é, portanto, totalmente incompatível com um Estado democrático de direito. O direito penal do autor é típico de estados de exceção, onde a legalidade é substituída pelo totalitarismo da vontade de quem manda. Mera coação para impor uma determinada moral. A nossa Constituição democrática não comporta moralismos, para que não nos tornemos meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. A dignidade de toda pessoa humana é a viga mestra que inspira e conforma todo e qualquer ordenamento jurídico que se queira chamar de democrático. Nós temos que debater e dialogar muito sobre o nosso sistema de justiça. A nossa sociedade precisa de conscientização, tomar consciência sobre esse fascismo institucionalizado e que precisamos de um sistema de justiça diferente do que temos. Entender que o direito racional, imparcial, autônomo, como se o direito fosse produto do desenvolvimento do espírito humano, que paira acima da conflitividade social, é uma cobertura ideológica que serve para mistificar a real função do direito, que é legitimar as relações de desigualdade que caracterizam a nossa sociedade, a consequência visível do modo de produção capitalista. Esse momento de crise, em que a justiça ficou nua,
é uma oportunidade única, porque na crise toda legitimação perde sua naturalidade e pode ser desconstruída. Por isso, nesse momento, precisamos denunciar as mazelas, o populismo penal e desmistificar o nosso sistema de justiça. E a partir dessa conscientização, tentar mudar essa realidade, tendo como guia a nossa Constituição cidadã. Nós não precisamos de uma nova Constituição, precisamos de conscientização. Nenhuma Constituição será tão generosa com os nossos direitos humanos como a Constituição que nasceu depois de 21 anos de ditadura militar. Hermann Heller, jurista que inventou a expressão do Estado Social, diz que se a realidade é diferente da Constituição, mude-se a realidade, porque a Constituição é a nossa base civilizatória. É ela que normatiza e baliza a sociedade. Não se deve mudar a Constituição ao sabor da sociedade. É a sociedade que deve se adaptar a uma Constituição democrática. Portanto, fazer uma nova Constituição é sucumbir, porque nós perdemos para aqueles que não querem mudar a realidade. Por isso, a nossa Constituição é tão desrespeitada na prática. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.